Olá, turma. Eu sou a professora Lívia Soares e hoje a gente vai dar andamento à nossa disciplina. Vamos aqui para as questões da unidade 2, certo? Que fala sobre a contribuição da sociologia clássica para a educação, tá? Então, como acadêmicos de filosofia, ou de geografia, perdão, vocês terão, né, muito contato com diversas realidades dos alunos, né, diversas formas de entender a educação, a própria escola como lugar, né, de reunião de todas essas tensões, e muitas vezes também produtora dessas desigualdades, né. Então a ideia dessa disciplina é mostrar essas diversidades de enfoques e como o educador ele precisa estar preparado para encarar, né, essa diversidade, respeitar essa diversidade e também intermediar nessas tensões. Eu vou começar a aula, né, mostrando aqui os pressupostos de Émile Durkheim, né, que é considerado o pai da sociologia. O Émile Durkheim, ele nasceu em 15 de abril de 1858 na França e faleceu em 1917. Ele é oriundo de uma família de judeus, né? E ele se formou em filosofia e logo depois foi para a Alemanha e depois voltou para a França e ele passou a atuar nos cursos de pedagogia e ciências sociais na Faculdade de Letras. Em 1902 ele foi nomeado professor de sociologia na Faculdade de Sorbonne, né, que é uma das universidades mais importantes lá da França. Então ele é considerado o pai da sociologia, como eu já falei, né? E ele defendia, opa, passou o slide aqui sem querer, deixa eu voltando, né? Ele defendia o método científico como forma de desenvolvimento do conhecimento. Então ele mostrava que a sociologia não era uma disciplina de cunho de intuitivo, né? Intuição não, de empírica. Era uma ciência que, para tanto, também tem seus métodos, né? Então, ele mostrou principalmente, ele desenvolveu principalmente o conceito de consciência coletiva e consciência individual, algo que tem muita relação com o contexto educacional hoje, né? Então, as principais obras dele, né, estão aí nesse slide 5. Temos elementos da sociologia, a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio, as formas elementares da vida religiosa. Então, a vida de Durkheim, ela é repleta de transformações, né? Tanto que ele viveu ali na França pós-Revolução Francesa, né? Pós os movimentos da Revolução Industrial. E isso trouxe diversas mudanças radicais lá na sociedade francesa que, por consequência, né, foi também percebido no contexto mundial, né? Então, a Revolução Francesa trouxe novas ideias, nova forma de organização social, mudanças de valores, né? As questões das liberdades, o sistema de hierarquia, os trabalhadores passaram a ter mais voz na sociedade, né? Enfim. Então, foi um momento decisivo para as relações de trabalho, para as relações sociais, por consequência. Já a Revolução Industrial também trouxe mudanças econômicas e sociais, né? O aparecimento de indústrias, que promoveu uma gigantesca mudança na produção de bens materiais, também a questão da desigualdade social, né, partiu daí. Então, muitos trabalhadores que antes, né, não operavam máquinas ficaram desempregados. Houve toda uma mudança na forma de produção, né? E isso levou também à criação de favelas, dos centros urbanos, a marginalização, e isso resultou numa nova forma de relacionamento também dentro das cidades. Qual a contribuição de Durkheim, então, para a teoria, para a educação, certo? Então, a educação para Durkheim era um fato social, né? Então, nas palavras dele, ele disse o seguinte: estou convicto de que não há método mais apropriado para pôr em evidência a verdadeira natureza da educação. Há duas formas de manifestação dos fatos sociais:
A primeira representa condicionamentos sociais como idiomas, costumes, o sistema monetário, as formas de produção, entre outros, e as regras de direito que determinam como agir e como punir. A segunda é uma manifestação dos fatos sociais na morfologia dos espaços culturais no ambiente cotidiano. Trata-se dos sinais de trânsito, das regras do comércio, das regras de comunicação, entre outros. Então, existe a educação dentro e fora da escola, né? Então, esses fatos, também pertencentes à psicologia, são internos do homem, né? E isso também é estudado pela sociologia. O Durkheim chamava esse poder, por exemplo, por que a gente não joga lixo no chão, né? Ah, porque é falta de educação, você está contribuindo com a poluição, mas não tem nenhuma placa lá, nunca ninguém colocou numa lista, não jogue lixo no chão. Ou no trânsito, respeite o sinal verde, tem na lei, lógico, né? Mas a gente intuitivamente sabe que passar do sinal verde é quebrar uma regra, né? Isso o Durkheim chamava de poder coercitivo, que são os poderes, as regras que estão ali invisíveis, mas que são aprendidas com o meio social, né? Não pode sair da sala de aula sem pedir licença ao professor, né? O aluno que faz isso já pode ser, né, abordado por quebra de conduta. Então, na visão de Durkheim, os fatos sociais existem a despeito das consciências individuais, ou seja, os fatos sociais antecedem a existência de um indivíduo isolado. Significa dizer que já nascemos em uma sociedade organizada, com regras e valores pré-estabelecidos. E essa teoria e educação, né? Então, essas crenças e sentimentos que são moralmente aprendidas, né? Elas são desde cedo inseridas no sujeito, no indivíduo, que faz parte de uma sociedade, né? Esse conjunto de regras que são embutidas nas nossas condutas, né? Então, aqui a gente tem o fato social e as suas características, né? Aí a gente tem aqui algumas considerações sobre isso, né? Então, regras, leis, costumes, rituais, composta de realidade do indivíduo, caracteriza-se por generalidade, exterioridade, coerção social. O que é essa coerção social? É a força que os fatos exercem sobre os indivíduos, né? E isso apresenta-se na forma de sanções, e nós adotamos, por exemplo, quando a gente fala o idioma, quando a gente organiza as tarefas de uma família, né? E isso é exterior ao indivíduo, ou seja, são regras e leis que já existem ou já são pré-existentes antes de a gente atuar, antes de a gente existir na sociedade, né? Então, é tudo aquilo que é repetido por todos os indivíduos, né? É esse fato social e essa ideia do poder coercitivo que Durkheim desenvolveu, né? Então, ele notabiliza o poder da educação e diz que ela consiste em um esforço contínuo de imposição dos modos de viver, sentir e agir. Com isso, cria-se uma ordem natural de comportamentos e valores, passada e reproduzida pelas gerações. São esses valores que a gente vai repassando e que a escola também é uma contribuidora, né, para a construção desses valores. Então, a educação ela tem uma função moderadora da sociedade, é aquela que evita que a barbárie aconteça, né? Evita que os indivíduos não entendam, não reconheçam seus direitos, suas normas, sejam cidadãos, né, que entendam seus direitos e seus deveres. Então, na visão de Durkheim, o homem nasce como uma tábua rasa e cabe à sociedade agregar ao ser individual uma natureza moral e social, certo? Bom, uma outra contribuição de Durkheim para a educação é que também é um objeto da sociologia, porque a educação é um fenômeno social. Então, a sociologia da educação, que é essa disciplina que a gente está estudando, ela propicia também, né, uma visão do conhecimento da sociedade. E, por consequência, a escola também figura como uma instituição social, né? Quando a gente vê a quantidade de alunos que a gente vai ter contato, ou que você já tem contato, né, ou terão no futuro, vocês vão ver, cada um tem
um ponto de vista, cada um traz um valor, alguns valores de cada, outros são mais respeitosos, outros menos, outros têm intolerância à regra, outros já são mais obedientes, né? E tudo isso é também uma pequena amostra, né, um microcosmo do que é a sociedade, né? Então, pessoas com vários valores e que precisam se respeitar e conviver entre si. Então, nos dias atuais, a sociologia da educação propõe como investigação realizar um mapa da realidade escolar, a fim de que este possa ser analisado e refletido por todos aqueles que se debruçam sobre os problemas educacionais. Podemos então dizer que a escola e suas relações constituem o objeto privilegiado da sociologia da educação. Então, essa disciplina, minha gente, o objetivo dela é exatamente essa compreensão, né? Do sujeito, do aprendiz, então, a criança, o adolescente, o adulto, o trabalhador, e eles colocados como protagonistas no processo de aprendizagem, né? Não como meros receptores dos conhecimentos, né? A gente vê quando a gente coloca o aluno, por exemplo, para apresentar um trabalho, quando a gente o responsabiliza até para pagar o quadro, ou quando ele é líder da turma, como isso muda, né, a perspectiva do aluno, como ele já se sente reconhecido, né, já se sente realizado naquela visão de aprender, ou seja, ele se sente visto, né? Bom, um outro sociólogo que também tem muitas contribuições para a educação é o Karl Marx, aqui a fotinha dele, né? E a teoria dele foi chamada de marxismo. Então, quais são as fontes do marxismo, né? A dialética, o socialismo e a economia política. Para vocês terem uma ideia, o marxismo também surgiu no mesmo contexto das teorias de Émile Durkheim, né? Tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa. Então, essas concepções também andam juntos com aquelas primeiras lutas em defesa dos trabalhadores, né? Que não vai existir um trabalhador bem remunerado se ele não estiver bem formado, né? Não tiver uma escola, a escola ali lado a lado com ele, para que ele possa exercer sua atividade, sua função com competência. Então, quais são os principais conceitos de Karl Marx? O socialismo, o comunismo, a dialética, né, as forças de produção, as relações de produção, a infraestrutura, a superestrutura, o Estado, a ideologia, as classes sociais, a alienação, mercadoria, mais-valia, fetichismo da mercadoria, força de trabalho. Valor de uso, certo? Então vejam todos esses nomes aqui dessa nuvem de palavras são conceitos, são teorias, né? E o valor de troca são estudos desenvolvidos por Karl Marx. Então aqui a gente tem algumas informações sobre a vida dele, né? Um outro estudioso que também contribuiu com as teorias de Karl Marx foi Friedrich Engels, né? E tanto os dois têm muitas publicações juntas e são estudiosos citados em diversas áreas do conhecimento. Eu sou da língua portuguesa, né? Quando eu estou estudando os movimentos literários do início do século XX, não tem como não estudar o Karl Marx, né? Citado principalmente pelo Manifesto do Partido Comunista, né? Que foi uma das obras mais importantes dele. Então, em 1848, ele escreveu o Manifesto do Comunista, a obra fundadora do marxismo, enquanto movimento político e social a favor do proletariado. Então, até então, não havia obra, não havia publicações de fôlego que retratasse a realidade dos trabalhadores, né? Então, Marx foi um dos fundadores da Associação Internacional dos Operários, ou Primeira Internacional. Então, hoje que a gente já conquistou alguns direitos, como férias, 13º, descanso semanal remunerado, auxílio-doença, auxílio-maternidade, isso era impensável há 100 anos atrás. Muito pelo contrário, o trabalhador precisava ter jornadas exaustivas, sem nenhuma garantia, sem nenhum direito. E a partir de então, com a união desses trabalhadores, passaram a ter força para poder
abdicar esses direitos, né, que são devidos, e que até hoje precisa de justiça, algumas empresas não seguem, né, e precisa estar lá, escravidão até hoje, né, até mesmo a escravidão que a gente chama, né, escravidão moderna, trabalhadores que não têm registro em carteira, trabalhadores que não têm salário adequado, as condições dignas de trabalho, trabalham ali nas lavouras de cana, nas lavouras de soja, são substituídos por máquinas nas empresas, tudo isso sem, né, a devida justiça. Então, o socialismo, né, também, então, devido às consequências sociais da revolução, alguns pensadores propõem uma nova maneira de conceber a sociedade e reivindicam a igualdade entre todos, não só do ponto de vista político, mas também quanto às condições sociais de vida. Então, esse movimento operário por que a pessoa que, por exemplo, retira o camarão lá do mangue, o caranguejo lá do mangue, ele tem que ganhar menos do que a pessoa que compra o caranguejo dele e vende lá para o restaurante, né? Ou retira lá o arroz da roça, esse trabalhador ganha muito, muito pouco, embora ele plante, embora ele colha, embora ele armazene, embora ele transporte, ele ainda ganha menos do que quem revende, né? Ou quem é o atravessador. Então, por que não se pode dividir igualmente essas riquezas, né? Os lucros? Era essas as propostas de Karl Marx. E aí as fontes do marxismo, né? Temos o socialismo pré-marxista, que é utópico, depende do convencimento da burguesia, da distribuição de seus bens, e o apolítico, que não supõe um instrumento de poder para atingir seu objetivo. Certo? Então, gente, são lutas ainda atuais, né? Que até hoje os movimentos sindicais, os movimentos de trabalhadores precisam reivindicar para que sejam reconhecidos, né? Deixa eu só tirar aqui para não. Pronto. Beleza. Então, aí a outra etapa é o socialismo marxista, né? Que é o científico e o político. No científico, o conhecimento das leis que regem o mecanismo é o conhecimento das leis que regem o mecanismo do sistema capitalista. E para esse conhecimento das leis ser possível, é imprescindível que a educação ande junto, né, com o movimento dos trabalhadores. E o político supõe um instrumento de poder à organização da classe operária. Aí nós temos mais à frente, né, a economia política inglesa, Adam Smith, né? Segundo ele, a riqueza de uma nação é o resultado de homens que buscam seus interesses. Cada indivíduo busca apenas o seu próprio ganho. Perseguindo seus interesses, promove os interesses da própria sociedade, né? Para Marx, a riqueza não é resultado do trabalho de homens isolados, que buscam interesses particulares, mas sim do trabalho coletivo, coletivismo, né? Então, hoje a gente tem uma sociedade totalmente desigual, né? Quando a gente fala de poder político e poder econômico. Então, as ideias de Marx também eram fundamentadas nos principais filósofos, né, da época, como Hegel, que ele desenvolveu o conceito da dialética, né? O que é a dialética? Dialegem, pensar o contrário, método de apreensão da realidade, idealismo, todo real é racional e todo racional é real. E o real é contraditório, mutável, em movimento. Então, já pensou se todos tivessem se contentado com a educação que era oferecida lá na época da ditadura militar? Ou quando só os ricos tinham acesso à educação? Né? Provavelmente nada tinha melhorado. Hoje, os mais humildes, os mais pobres, recebem, inclusive, incentivo financeiro do governo para que mantenham seus filhos na escola. Né? Tá aí o Bolsa Família, tá aí o Pé de Meia, programas de transferência de renda, porque se entende que se não for dada a educação ao pobre, toda a sociedade vai sofrer as consequências, como sofre, né? E esse pensamento de Karl Marx, né, fundamentado nas ideias de Hegel, também trata dessa questão, né?
o rompimento com o idealismo. Na dialética hegeliana, idealista é corrigida e aplicada ao materialismo existente, que era essencialmente mecanicista. As leis da dialética são as leis do mundo material. Então, a realidade social vista através de suas contradições, certo? E isso se chama materialismo histórico e dialético. Então, a realidade social vista através de suas contradições. Não adianta fingir que não existe desigualdade, né? Que todo mundo mora numa casa boa, que todo mundo tem o que comer todo dia, que todo mundo tem um salário digno para sustentar a sua casa, que não é assim. Então, você não pode esperar dos alunos uma igualdade de aprendizado, né? Porque eles vêm de famílias diversas, realidades diversas, lugares diversos. Por exemplo, eu tenho alunos que moram do lado da escola e tem alunos que moram a 40, 50 quilômetros da escola. Todos os dias eles passam 2 a 3 horas, acordam 4 da manhã para estar na escola às 7. Então, essas crianças, esses jovens vão ter diversas formas de aprendizado, porque eles têm uma carga a mais, né? Outros trabalham um expediente, vão para a escola no outro. Quem trabalha durante o dia vai para a escola à noite. Então, são diversas realidades que os professores lidam, né? E esses pensadores, o Durkheim, o Marx, o Hegel, né? Eles fizeram os estudos iniciais, preliminares, para que se pudesse entender hoje essa diversidade social, né? Então, quais são os principais artigos ou os principais textos do Marx? O Manifesto do Partido Comunista e o Prefácio à Contribuição Crítica da Economia Política, certo? E em 1963 ele publica o Capital. Então, aqui nos slides seguintes, né, nós temos os principais pressupostos de Marx e Gramsci, né, para a educação. Gramsci é um outro pensador da sociologia clássica, né? Então, o advento da sociedade capitalista e sua consolidação na segunda metade do século XIX merecem análise de Marx e Engels, que, no Manifesto Comunista, expuseram os avanços e as contradições do sistema econômico e social. Nessa obra clássica, que, aliás, inaugura a forma interpretativa da síntese histórica globalizante, seus autores apontam as transformações revolucionárias protagonizadas pela burguesia em ascensão, mas denunciam as condições de exploração a que estavam submetidos os trabalhadores fabris. A partir de então, empenhados na compreensão das contradições da sociedade capitalista e na sua superação, as suas propostas políticas objetivaram uma estratégia global capaz de colocar a termo, né, ou seja, questionar o próprio capitalismo, né. Então, eles começam a desenvolver nessa ideia de que a produção capitalista é sim desigual, deixa as pessoas mais pobres, enquanto enriquece os empresários, né? E isso vai precarizando e vai dificultando o acesso dos trabalhadores à educação, né? Então, veja, esse gráfico explica bem. O homem é um ser de necessidades, né? A satisfação das necessidades, produção de bens materiais. A produção de bens materiais, o trabalho. Então, quanto mais esses trabalhadores dedicam períodos do seu dia, né, muitas horas do seu dia para o trabalho, menos ele vai se desenvolver intelectualmente, né? E aí temos um outro, né, que é o Max Weber. Então, até aqui nós já estudamos o Emile Durkheim, já estudamos o Friedrich Engels, já estudamos o Karl Marx, e agora o Weber, né? O Weber e a educação. Para o Weber, a educação é o modo pelo qual os homens são preparados para exercer as funções que a transformação social, as funções que a transformação causada pela racionalização da vida lhes colocou à disposição. Então, ele trabalha a lógica da racionalidade, que é a obediência à lei e, principalmente, para as pessoas administrarem as tarefas burocráticas do Estado, né? Então, a maneira das pessoas fazerem suas tarefas a contento.
Então, a racionalização e a burocratização alteram radicalmente os modos de educar. Não é mais o mundo do sobrenatural, dos desígnios de Deus ou dos imperadores. É o mundo do império, da lei e da razão. Educar num mundo assim certamente não é o mesmo que educar antes dessa grande transformação provocada pelo advento do capitalismo moderno. Então, na visão de Weber, quais são as finalidades da educação? Despertar o carisma, não é propriamente uma pedagogia. Preparar o aluno para uma conduta de vida, pedagogia do cultivo. E transmitir o conhecimento especializado, pedagogia do treinamento. Então, gente, para vocês terem uma ideia, né? O desenvolvimento da educação, da sociologia da educação, iniciou, sobretudo, no ápice da Revolução Industrial, né? Foi o momento em que os trabalhadores precisaram reconhecer seus direitos, né? A educação precisou andar lado a lado com esse desenvolvimento. Então, o que é esse despertar do carisma, né? E aqui nos próximos slides eu vou explicando, né? Quais são cada uma dessas teorias desenvolvidas por Weber, né? Eu vou dar um destaque aqui para a pedagogia do treinamento, que fala da possibilidade, o fim da possibilidade de desenvolver o talento do ser humano em nome da preparação para a obtenção de poder e o dinheiro. É exatamente isso, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Tirar as ideias, a criatividade do trabalhador em detrimento do momento do lucro, né? Então, tanto que não à toa o momento do ócio, do lazer, ele é cada vez mais reduzido, né, na escala do trabalhador, ou seja, ele trabalha 6 dias e folga lá um dia e olhe lá, né? Às vezes ainda precisa vender as férias, ainda precisa. Então, o descanso ele é colocado em segundo plano, né? A pessoa, quando está descansando, acha até que está sendo improdutiva, né? Não. Então, para ele não há nada que possa fazer a respeito, né? E aqui algumas referências, certo? Usadas nessa unidade. Então, pessoal, esses foram os principais sociólogos, né, da sociologia clássica que contribuíram para a teoria, contribuem, né, para as teorias da sociologia da educação. Espero que vocês leiam com bastante atenção os materiais da unidade, que certifiquem, né, da qualidade das atividades postadas, né, dos fóruns, das atividades de arquivo único, que leiam os textos lá de apoio colocados e que pesquisem mais sobre essas teorias. Nessa aula eu coloquei só os pontos principais. Há muito o que falar sobre esses pensadores, esses sociólogos, que contribuem muito para a nossa prática docente, tá certo? No mais, agradeço a vocês a atenção e até a próxima unidade. Um abraço.